Temporal. Hoje nós queremos meditar no Salmo de número 2. Porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Aquele que está sentado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás como uma vara de ferro e as despedaçarás como se fosse um vaso de barro. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho para que ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos os que confiam nele. Numa época como a nossa, em que as notícias se espalham com muita velocidade e com filtro quase nenhum, nós precisamos ficar muito atentos às mensagens que nós recebemos para que elas não venham, em algum sentido ou de alguma maneira, aniquilar a nossa fé. E por que nós devemos pensar assim? Um dos grandes poderes deste nosso século é a informação. Muitas vezes a influência que nós recebemos nos atinge de uma forma muito sutil, dizendo para nós que Deus está limitado, que Deus não é poderoso. Como nós lemos aqui neste salmo: as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com a informação. A informação é um grande poder que nós vemos nesses dias. Neste salmo, nós percebemos claramente que as notícias se espalhavam e os reis da terra, os poderes da terra, se levantavam conspirando contra Deus. A mensagem para nós deste salmo, nesses primeiros versos, é a seguinte: mesmo que as nações se levantem, mesmo que algum poder se levante contra Deus e contra o seu ungido, uma coisa nunca vai mudar: o Senhor reina. O Senhor reina diante de todos os nossos temores e nós podemos permanecer confiando nele. É por isso que o Salmo diz sobre este riso irônico do nosso Deus. Deus, ele dá este riso irônico porque esta é a forma que nós encontramos de nos consolar na sua justiça. Este riso é o poder da sua santidade. É o riso da força do seu amor. Deus zomba dos orgulhosos, dos poderes, dos violentos, para que nós possamos nunca nos esquecer de que é Ele que sempre realiza a sua vontade, conforme Ele assim a determinou. Se os poderes deste mundo nos fazem temer e perder a fé, a resposta de Deus é que ele constituiu o seu ungido no seu santo monte, no Monte Sião. Exatamente isso. Deus quer mostrar para a humanidade, Deus está desafiando aqui a sabedoria dos homens, os poderes dos homens, porque ele quer elevar o seu filho no lugar mais alto possível. Deus quer que todos os homens saibam que o seu domínio, através do seu filho, do seu ungido, é maior do que todos eles. Nós podemos ver isso em vários outros trechos da Escritura. Este é um salmo que faz uma relação direta com várias
palavras do próprio Jesus e em vários trechos dos evangelhos, das cartas, do Novo Testamento. É um salmo messiânico, é um salmo que afirma o poder de Deus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. O escritor de Hebreus, lá no primeiro capítulo, cita exatamente este salmo, dizendo que Jesus Cristo é superior aos anjos, porque ele é divino, porque a sua superioridade se dá pelo fato do ungido de Deus, o Messias de Deus, ser divino. Ele é da mesma natureza do Pai. Por isso que o texto está dizendo que esse Filho, este ungido, ele não foi criado, ele foi gerado. Também nós lemos isso lá no texto de Colossenses, no capítulo 1 também. Jesus não foi criado, ele não é uma criatura. Ao contrário, ele criou tudo e todas as coisas subsistem por causa do seu poder. Poder que foi dado a ele. O ungido do Senhor mantém as nações como a sua herança. Ele dominará as nações e todo julgamento será confiado a ele, segundo nós lemos ali no Evangelho de João, no capítulo 5. E também podemos lembrar que a Bíblia, lá no final, ela nos lembra que este ungido, que este Rei soberano será elevado. Apocalipse capítulo 11 diz que lá na consumação desta herança que foi dada a ele, o texto diz: então o sétimo anjo tocou e houve uma voz alta no céu dizendo: os reinos deste mundo se tornaram do Senhor e do seu ungido, do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Portanto, meus irmãos, meus amigos, queridos, que nós temos aqui é uma linda profecia, que nós devemos confiar, que nós devemos sempre recorrer a este domínio de Deus. Diante dos maiores temores da nossa vida, nós precisamos voltar aqui neste salmo e afirmar que nós podemos confiar no domínio e na soberana vontade do nosso Deus, porque Ele reina, porque Ele tem todo o poder, porque Ele já venceu a morte. E é por causa disso que nós sabemos que este ungido é Jesus Cristo. Este ungido é aquele que salva a nossa alma, é aquele que nos livra dos nossos maiores temores quando nós clamamos a Ele. É assim que eu quero orar com você. É assim que eu quero nesta tarde, neste dia, te dizer que o Senhor possa renovar a tua vida, possa erguer a sua cabeça, possa fazer com que você continue confiando na sua soberana vontade e que você não tema as más notícias. Vamos orar juntos? Senhor, pedimos o consolo que vem quando lemos a tua palavra, o consolo de saber que o Senhor já nos deu o teu Filho Jesus, o teu ungido, este ao qual o Senhor elevou de um modo extremamente visível. Os homens verão. Ele está acima dos anjos, ele está acima dos principados, dos poderes, ele está acima de tudo, porque ele é o Senhor. Ele é aquele em que todas as coisas subsistem nele e por causa dele. Todas as coisas foram criadas por ele. E é por isso que nós confiamos, por isso que nós cremos e nós afirmamos aqui que o Senhor declarou, que o Senhor deu o seu decreto. Este Filho reina sobre nós e nós aceitamos o seu governo. Por isso não tememos, por isso confiamos em Ti. E te pedimos, ajuda-nos a crer, que o Teu Espírito nos conforte e nos console, fazendo-nos caminhar junto deste Rei ungido e maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, renovar a sua fé, a sua esperança e te fortalecer todos os dias.